quadrado mais φn mais 1 ao quadrado, vamos normalizar, igual a 1. Então eu tenho campos, né? Vou pensar que essa aqui a métrica sem dimensão, então tem uma dimensão 1, 2, 3, 4. Então eu deveria ter campo de dimensão de massa, né? Então vamos colocar aqui um parâmetro de massa, alguma coisa assim. Parâmetro tem dimensão de massa. Então eu tenho esse vínculo aí. Claro que eu posso sempre eliminar essa componente aqui. Se n mais 1, né? O módulo vai ser mais ou menos a raiz quadrada, vou colocar assim, né? De n2 menos, vamos chamar essas coordenadas aqui, φ e φ. Vamos fazer o seguinte, esse I maiúsculo aqui, vou colocar um I maiúsculo que vai desde 1 até N. N menos 1, vai desde N até N mais 1. Essa coordenada aqui vai de 1 até N mais 1. Mas essa coordenada I aqui vai de 1 até N. Então eu estou escrevendo N mais 1 em termos das coordenadas, só para acessar. Então, quando eu derivar esse termo aqui, né, quer dizer, vamos pegar esse termo aqui, então a gente está dizendo que eu tenho o seguinte termo, minha ação é isso aqui, é uma ação livre. Tá? Então, eu tenho N mais 1 campos, né, com essa ação de Klein-Gordon aqui. N mais 1 campos, em princípio, livre, mas livres entre aspas, porque eles têm aquele vínculo. Então, a gente pode eliminar, então eu posso deixar aqui φ, φ, e vou trazer para cá o campo, vou substituir agora o termo que teria dmi φn mais 1, dmi φn mais 1. Então eu vou ter que pegar esse termo aqui e tirar a derivada dele. Tirando a derivada dele, a derivada da raiz é 1 meio, aí eu vou ter aqui 1 sobre a raiz, e eu vou ter a derivada disso aqui em relação a φ. Esse termo aqui é 0, então esse termo aqui vai nos dar menos 2 φ dmi φ. E aí, fazendo a mesma coisa para o outro φn mais 1. Vai me produzir, aqui eu vou produzir menos 2 aqui, φj dmi φj, sobre essa raiz aqui. Então, nesses termos aqui, eu vou ter 1 meio, né, exatamente, dessa coisa aqui, essa aqui vai cancelar isso aqui vai, é só isso aqui, né? Tá certo. Então a gente vai ter esse termo aqui, φi, vou produzir um termo que vai ser φi, φj, dmi φj. E aqui eu tenho dmi φi. Então a gente pode juntar, e aqui eu vou produzir, essas duas raízes aqui vão se cancelar. Então a gente pode produzir um termo que vai ter essa estrutura aqui. Eu posso juntar esses dois termos num termo assim, g e j dos φs, e aí aqui, onde é dmi φi, dmi φj. Estou juntando esse termo com esse termo aqui. Aqui eu vou ter φi e φj, dmi φi e dmi φj. Aqui eu boto um delta, né? Para poder formar o delta e j, fatorar esse delta e j. Então nós vamos poder dizer que essa nossa métrica aqui, ela é um delta e j mais alguma coisa que vai ter aqui menos 2 φi e j sobre n2 menos φi e k. Então a gente consegue formar uma métrica, né? Claro que uma interação com um polinomial, então a gente forma o nosso modelo sigma sempre assim. A gente tem uma métrica, nesse caso aqui é uma n-esfera, né? Essa n-esfera aqui é o SON mais 1, que é o grupo de isometria dessa grandeza aqui, sobre o grupo de isotropia, SON. Então a gente está falando de uma n-esfera, essa métrica aqui seria a métrica dessa n-esfera, e aí a gente tem esses campos aí que são as coordenadas, seria uma forma de seriam as coordenadas cartesianas, né? Dessa esfera aí, a esfera estivesse em coordenadas cartesianas. Então a gente formou o nosso modelo sim, perfeito. Então a gente quer agora ver como isso aqui pode fazer, como é que eu posso jogar isso aqui dentro de uma formulação supersimétrica. A única coisa que eu tenho é um campo bosônico, um campo escalar. Então eu preciso ter n campos escalares. Tá? Então a gente vai precisar, não vou dar um detalhe, tá? A gente vai precisar de n campos escalares. Vou colocar aqui. Claro que, falando-se de supersimetria,
naturalmente deve aparecer um setor bosônico, fermiônico. Mas vamos pensar, de onde é que eu vou buscar meus campos escalares na supersimetria n igual a 1 e d igual a 4? O único depósito que eu tenho, né, um celeiro que eu tenho, são os supercampos escalares, né? São os supercampos escalares quirais. Então eu tenho algumas coisas assim. A gente poderia pensar, se nós pegarmos, então, vamos dizer, será que isso aqui, vamos dar uma olhadinha, a gente poderia tentar pensar assim, que esses supercampos são quirais. Eu poderia pensar numa ação assim, D4x, D2θ. Aí eu poderia pegar aqui uma métrica, G e J, construída com esses supercampos φ. Eu poderia pegar aqui dmi φ, dmi φj. Só que, lembrando da expansão desses supercampos aqui nas coordenadas θ, né, o primeiro termo aqui seria dmi φi mesmo, né, porque esse supercampo φ, a expansão em θ deles daria as componentes escalares, mas depois tudo aquilo que vai depender de θ, inclusive tem um campo auxiliar, eu posso expandir tudo isso. Só que aqui eu tenho uma integral em d2θ. Para eu gerar esse termo aqui, eu precisaria ter um termo θ2, mas lembre-se que aqui eu tenho essa métrica aqui. Aqui dentro eu tenho supercampos, eu vou expandir isso aqui, esse supercampo aqui, a gente pode pensar, isso aqui é φ mais as partes em θ, e assim vai. Então eu poderia fazer expansão em θ disso, porque eu sei que θ2, depois os θs acabam, né? Então se nós pegarmos aqui, o primeiro termo dessa expansão é G e J de φ, dmi φ, dmi φj, mas não tem θ nenhum. Então isso aqui não dá um modelo sigma supersimétrico, porque essa integral, ela precisa ter 2 θs para gerar o modelo sigma. Então essa saída, que seria óbvia, no lugar do campo bosônico, coloca o supercampo, não dá certo. Então a gente tem que pensar uma outra maneira, que é simples também. Vamos pensar o seguinte. Observar uma coisa interessante. Os campos que a gente tem, quer dizer, a matéria, isso é uma coisa que não é trivial. A matéria, quer dizer, o setor bosônico da matéria supersimétrica n igual a 1, ele é complexo, não é real. A gente, modelo sigma, a gente define o modelo sigma em variedade real, variedade complexa. A n-esfera, por exemplo, é real. A gente faz o modelo sigma, o modelo SN, né? Da n-esfera está lá. O modelo da n-esfera, campos reais. Eu preciso, aqui, a supersimetria já me traz um vínculo forte. O setor bosônico é complexo. O setor fermiônico não, ele pode ser um fermi de Majorana. O fermi de Majorana está sujeito a uma condição de realidade, mas o setor bosônico é complexo. Então isso já está me dizendo que talvez nós só possamos pensar em modelos sigma supersimétricos em termos de variedades complexas e não variedades reais. Todo mundo que já ouviu falar aí das teorias, né? Superstring Spiral Models, né? Sempre se fala de variedade calabial. E esse calabial justamente vem porque são variedades complexas, porque a supersimetria n igual a 1, ela tem naturalmente uma estrutura complexa, diferentemente de 3 dimensões, como a gente vai ver depois. Em 3 dimensões, a supersimetria tem uma natureza real, mas em 4 dimensões, a supersimetria ela é intrinsecamente complexa, por causa do setor de matéria bosônica. Então vamos pensar na seguinte coisa. Nós queremos formular, quer dizer, o que a gente quer ter é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um modelo sigma supersimétrico, e a partir, quer dizer, esse modelo sigma supersimétrico, ele vai ter que gerar para mim um modelo sigma bosônico mais, vamos dizer, os parceiros. Como é que seria o setor, quem seriam os férmions, né, no modelo sigma? Só para lembrar você, voltando aqui um instantinho, né, como é que a gente introduz, esqueça supersimetria no modelo, como é que a gente introduz férmions no modelo sigma? Só lembrar, então, pegar a ação do modelo sigma, vamos pegar na n-esfera mesmo. Então a gente tem aqui no meio, estou só fazendo uma digressão aqui, tá? Vamos esquecer por um momento a supersimetria. Vamos pensar na questão dos férmions. Por quê? Porque a supersimetria vai me dizer, ó, associado ao setor bosônico, deve ter, quer dizer, tem que ter um setor de parceiros, porque afinal de contas eu vou buscar o meu férmion, as minhas coordenadas bosônicas φ em supercampos escalares quirais.
E esses supercampos escalares espirais, eles contêm escalares, férmions e escalares auxiliares. Eu vou poder evitar isso aqui, porque é o multiplete mínimo da supersimetria de matéria. Então, alguma coisa fermiônica vai ter que aparecer aí. Então, vamos pensar que se a gente pega um modelo sigma bosônico usual, e a gente quer introduzir férmions, né? Vamos lembrar o seguinte, tem a métrica aqui. Eu tenho uma variedade. Como é que eu posso introduzir férmions numa variedade? O único jeito, né? Quer dizer, os férmions, quer dizer, esse objetivo, se eu fizer uma transformação de coordenada, uma reparametrização, de fiomorfismo, né? Φi que vai num filinha aí de φ. Então a gente sabe, né? O demi Φi, demi filinha aí vai ser derivada do filinha aí em relação ao Φj e a derivada demi do Φj. Então a gente vê esse objeto aqui se transforma como um vetor, tem um caráter tensorial sobre o diffeomorfismo. Isso aqui é exatamente o jacobiano da transformação, e aí aqui o campo φ não tem caráter covariante, mas a derivada de φ se transforma como um vetor. Então isso aqui tem um caráter vetorial. Está aqui a derivada, quer dizer, o fator jacobiano que caracteriza esse demi-φ como um vetor do espaço tangente. Então vamos pensar o seguinte, aonde é que eu poderia buscar os férmions? Eu tenho uma variedade curva, vamos dizer que seja uma variedade riemanniana, uma n-esfera. Tem uma variedade curva. Toda variedade curva, então, se essa esfera é n-dimensional, ela tem um espaço tangente plano n-dimensional. Tem um espaço euclidiano n-dimensional, que é a tangente esfera. E é como a gente fez aqui no curso de supergravidade. Onde é que a gente coloca os férmions? A gente coloca os férmions, né, no espaço tangente. O grupo de diffeomorfismos, ele não tem representação fermiônica, mas o dispositivo que eu acho vamos para o espaço tangente. Lá no espaço tangente eu sei que o grupo de rotação é o SON, e eu sei que SON, eu estou falando do espaço riemanniano, então vamos pensar que o meu espaço alvo, esses campos φ aqui, são coordenadas de uma n-esfera. Então a n-esfera é o espaço riemanniano, o espaço tangente é um espaço n-dimensional, euclidiano, com grupo SON de rotação. Então eu posso pegar os meus férmions e dizer que os meus férmions vivem aqui no espaço tangente. Então vamos dizer que eu associo, pego os férmions do modelo sigma, eu pego o espaço tangente do modelo sigma e coloco os férmions, busco os férmions nesse espaço. Então deixa eu tacar aqui. Então, claro, eu vou fazer uma transformação de coordenadas, né? Então a gente vai imaginar o seguinte, a gente vai pegar o férmion, ele vai sofrer essas rotações aqui de SON. Então nós poderíamos introduzir os férmions aqui acoplando da seguinte maneira, eu poderia pegar aqui o psi, vamos dizer assim, psi A, errado. Aqui vamos pegar as nossas, deixa eu botar os índices para fazer como a gente faz normalmente, pegar o índice fermiônico. Então eu vou pegar as representações fermiônicas de SON, quer dizer, a representação onde os férmions são dados, os geradores das rotações são os comutadores das matrizes gama locais no espaço tangente. Então a gente vai colocar aqui o nosso férmion, vamos colocar aqui I, aqui vamos colocar a Filbine desse espaço, então eu tenho uma Filbine que conecta, seria o índice mundo, né? Vamos dizer, se eu teria o índice Mi aqui, gama. No princípio eu teria isso aqui, gama mi, demi, psi. Eu preciso acoplar esse férmion com o modelo sigma. Então eu coloco aqui a derivada covariante, claro, colocando aqui a conexão de spin. Vamos colocar aqui a conexão de spin desse modelo e aqui dessa variedade. E aqui eu teria as minhas matrizes gama que vão ser definidas em função dessas matrizes aqui também. Então a gente precisaria definir objetos, né, que vão ter um índice no espaço tangente, que é esse espaço aqui, e o outro índice teria que ser aqui no nosso espaço base, não no demi, que o índice mi é o índice de espaço-tempo. Aqui nós estamos falando de um espaço curvo, mas que não é o espaço-tempo. O espaço-tempo não é curvo, quem é curvo é o espaço da variedade. Então nós vamos precisar trazer os férmions para o espaço tangente dessa variedade aqui.
E esses termos, claro, vão ter que se transformar segundo, né? Então eu vou pegar. Nossos termos, então, eles vão ter, vamos colocar aqui um índice A do espaço tangente, e eles vão se transformar de forma da mesma forma. Eu vou fazer uma transformação de gauge aqui, não, quer dizer, eu gostaria que esses términos aqui tivessem uma transformação do tipo jacobiano. Eu deveria ter, quando eu faço um difeomorfismo aqui, eu deveria ver o meu difeomorfismo nos férmions. Então, como é que eu vou poder associar esses férmions aqui aos difeomorfismos da variedade alta? Vamos colocar assim. Então, essa é a minha questão. Como é que eu vou trazer os férmions para cá? Então, vamos pensar o seguinte: com a supersimetria, vamos olhar onde é que estão os férmions. Os férmions estão dentro desse supercampo. Então, vamos fazer a seguinte proposta. Se nós pegarmos o nosso modelo sigma agora, supersimétrico, vamos trabalhar no superespaço todo, D2θ barra. Vamos colocar assim. E vamos pegar aqui uma função genérica, que eu vou chamar uma função kappa, vamos especificar ainda, que pode depender do φ barrado, do φ e do φ barrado. Vamos pegar algo desse tipo. Então, o que isso aqui pode dar para nós? Por enquanto, nada. Eu estou simplesmente pegando uma função real. Essa função aqui é uma função real desses objetos aqui, que depende de φ e φ barrado. Por exemplo, uma coisa poderia ser o próprio φ e φ barrado. Isso aqui, kappa, poderia ser isso. Só que se a gente fizer essa integral em kappa, fizer a integral em D2θ, nesse caso aqui o que a gente obtém é o modelo de Vesuviano, a gente não obtém modelo sigma nenhum. Então, esse kappa é uma função de φ barrado, mas é uma função real de φ barrado. O que nós sabemos, só para a gente ter uma ideia aqui? Nós sabemos que essas derivadas aqui, essas integrais, elas são a mesma coisa que derivada. Então, isso aqui é um d de θ alfa derivado em relação a θ alfa. Isso aqui é uma derivada em relação a θ barrado alfa dot, em relação a θ barrado alfa dot. Então, eu posso, já sei que eu vou ter aqui derivadas. Então, eu posso pensar o seguinte: ao invés de integrar em θ, para fazer integral em θ, na verdade, eu vou ter que pegar integrais em θ, eu vou ter que derivar em relação a θ. Então, nós vamos começar a produzir, para tirar, isso aqui é uma função de θ e θ barrado, isso aqui é uma função de θ e θ barrado, uma função que eu não conheço, mas eu vou integrar em θ e θ barrado. Mas eu sei que o truque, né, das variáveis de Grasman é que integração equivale à derivação. Então, nós vamos começar a derivar. Agora, só tem uma outra observação aqui. Lembrem-se que as derivadas covariantes de supersimetria, elas eram escritas assim. D alfa é derivada em relação a θ alfa, mais I, θ barrado, alfa dot, sigma mi, alfa dot, dmi. E a outra derivada, D barrado, alfa dot, era a derivada menos a derivada em relação a θ barrado, que aqui aparece menos I, θ alfa, sigma mi, alfa dot, dmi. Então, nós temos que há uma relação entre a derivada usual e a derivada supersimetricamente covariante, mas a menos desse termo aqui. Vou colocar só uma coisinha. Então, se nós quisermos fazer essas derivadas, vamos pensar o seguinte: então nós vamos ter a primeira integral, vai ficar derivada em relação a θ alfa, derivada em relação a θ alfa, derivada em relação a θ barrado, derivada em relação a θ barrado. Quando eu pegar essa primeira derivada, todas essas derivadas, a relação entre essa derivada e essa, tem sempre derivadas espaciais. Mas nós estamos dentro de uma ação. Então, para efeito de ação, esses termos aqui, se eu não estiver dentro de uma ação, não, mas como eu estou dentro de uma ação, substituir essa derivada por essa equivale a eu estar jogando fora um termo de superfície. Então, a esse ponto aqui, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: V alfa, V barra. Até se a gente quiser, só para botar aqui, evitar essa notação, a gente pode botar aqui, usando a métrica, né? A métrica antissimétrica do espaço
auxiliar. Posso escrever isso aqui como sendo d alfa d beta. Isso aqui é d alfa d alfa. E esse cara aqui como sendo um epsilon alfa dot beta dot, d barrado alfa dot, d barrado beta dot. Só para colocar todas as derivadas embaixo. Isso tudo aqui atuando em K. Por quê? Porque eu estou dentro de uma ação. Então, dentro da ação, esse termo aqui é irrelevante. Então, vamos apagar aqui. Nós começamos a fazer essas derivadas. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos ter o seguinte. Esse primeiro termo, então, como é que eu vou derivar isso aqui em relação a θ barrado? Isso aqui vai ficar a derivada de kappa em relação a φ. Eu tenho N supercampos, eu tenho vários supercampos dentro desse K. Não tem um supercampo só. A derivada de kappa em relação a φ. E aí, a derivada barrada, né, d barrado delta ponto, de φ. Sendo a regra da cadeia, derivo K em relação a φ, derivo φ em relação a beta barrado, em relação a beta barrado. Mais a derivada do kappa em relação ao φ barrado φ, e aí a derivada d barrado beta do φ barrado. Só que o supercampo φ é quiral. Então, se ele é quiral, esse termo desaparece. Essa derivada mata esse supercampo. Então, sobrou da primeira derivada esse termo aqui. Então, da primeira derivada, sobrou esse termo, esse pedacinho aqui, deu para nós isso aqui. D kappa, d φ barrado, d barrado, beta ponto, φ barrado. Agora eu tenho que tirar uma outra derivada disso aí. Então, vamos pegar a derivada d barrado alfa dot disso aqui. Bom, temos todas essas derivadas aqui para fazer. Vamos pegar logo um termo importante aqui. Se eu comutar essas duas derivadas, o comutador dessas duas derivadas também dá uma derivada total. Então, para efeito de ação, vocês lembram que o anticomutador de d alfa, d barrado beta dot, é algo desse tipo, é sigma mi, alfa beta dot, d mi. Então, o anticomputador também dá uma derivada espacial. Tem sempre derivada espacial atuando em tudo. Então, sai fora. Então, eu posso, se quiser, fazer essa derivada agora. Vamos fazer a derivada d beta disso aqui. Claro, a gente vai ter que fazer todas, mas só para a gente já ver que o modelo sigma está saindo. Vamos fazer primeiro essa derivada. Vou derivar isso aqui em relação a d beta. Então, isso aqui vai me produzir d2k, d φ j, d φ barrado i. Estou derivando isso aqui agora em relação a d alfa, a d beta. Então, vou derivar em relação a φ j, e claro, vou multiplicar isso aqui, d beta do φ j. E aí mantenho ainda aquele d barrado, beta ponto, do φ barrado i. Mais, agora vou derivar esse mesmo objeto, dk, em relação a φ barrado j. Mas aí, quando o D atuar no φ barrado j, eu vou ter a condição de antiquiralidade. D beta atuando no φ barrado j, esse cara aqui é quiral, então esse cara aqui é antiquiral, então essa derivada é zero. Então, fazendo essa segunda derivada, eu fiz essa derivada e fiz essa derivada. Me apareceu esse termo aqui. E depois eu vou pegar essas derivadas aqui, que me sobraram, ainda vou ter que atuar aqui. Claro, quando eu atuar com cada derivada, eu vou ter que derivar esse, depois vou ter que derivar esse, vezes esse, mais esse, derivada desse, vezes esse, mais esse, vezes esse, derivada desse. Quando essas duas derivadas passarem, forem atuar aqui, certamente eu vou produzir esse termo aqui. D2k, dφj, tá assim, dφ barrado i. Claro, quando essas duas derivadas atuarem aqui, vai produzir vários termos, mas um termo que vai ser produzido vai ser esse aqui. As duas derivadas não atuam aqui, mas elas vão poder se distribuir. Por exemplo, aqui eu vou ter um d alfa, d beta, φj, e aqui eu vou ter um d barrado, d alfa, e d barrado alfa ponto, né? D alfa, eu fiz um d beta, d barrado beta ponto, d alfa, d barrado beta ponto, d alfa ponto, isso.
barrado alfa ponto, B barrado beta ponto, entre tantos os termos que eu vou produzir. Eu vou produzir esses termos aqui. Só que esse termo aqui, se a gente for olhar, atuando esse termo aqui num supercampo, isso aqui vai me produzir sigma mi dmi, vai me produzir um dmi de um φj. E isso aqui vai me produzir um dmi de um φ barrado i. E isso aqui vai ser uma função de ij que depende de φ e φ barrado. Então, nós vamos ter uma estrutura, o termo que vai já aparecer vai ser esse aqui, di. Vamos chamar derivada em relação a j barrado, isso aqui, essa notação aqui é para indicar que eu estou derivando essa função uma vez em relação a φ e uma vez em relação a φj barrado. E aí aqui, então isso aqui é uma função do φ barrado, está? Ele vai aparecer aqui um dmi do φ e um dmi do φj star, que eu vou chamar de φj star. Então, esse termo aqui, entre outros termos, né, vão aparecer nessa expansão. E isso aqui já me caracteriza um modelo sigma não linear, só que com um vínculo muito importante. A métrica do modelo sigma não é qualquer. Ela é obtida como a derivada segunda de uma função real de φ e φ barrado. É isso que caracteriza uma variedade de Keller. Uma variedade complexa, né, de Keller é uma variedade tal que a métrica de Keller ela é uma métrica derivada de um potencial. Ela é derivada segunda de uma função que geralmente, sei lá, chama-se de kappa, tal do Keller, e aqui a derivada em relação a φ e a derivada em relação a φj está. Então, naturalmente, o modelo sigma supersimétrico, no caso n igual a 1, ele já te dá automaticamente uma métrica que é a derivada segunda de um potencial em uma função complexa. Uma métrica, quer dizer, a métrica não é, isso aqui é uma coisa real, a métrica tem a característica de ser hermitiana, mas a métrica descende de uma função real derivada dessa forma. Então, naturalmente, os modelos sigma não lineares supersimétricos em 4 dimensões, eles necessariamente só existem modelos sigma não lineares se as variedades forem do tipo Keller. É sempre importante que a métrica derive de um potencial escalar. Claro, sai daí agora o setor fermiônico também. Se a gente refizer os cálculos, deixa eu apagar isso aqui, vou fazendo os cálculos aqui, vai aparecer naturalmente, por exemplo, a parte fermiônica. Então, os férmions também têm coordenadas psi, vão aparecer esses psi barrados. Os férmions, eles também, então, eles carregam um índice I, né? Quer dizer, que é um índice de variedade interna, e ele se transforma, naturalmente, vou apagar isso aqui. Quem são os férmions? Se a gente quiser conectar os férmions com o supercampo, é só olhar o seguinte: quem é o férmion do supercampo escalar? Se a gente pegar o supercampo escalar lateral, só para lembrar que ele é φ mais θ psi, mais blá blá blá. Se a gente pegar a derivada t componente alfa do φ, calculada θ igual a zero, que é justamente a parte que tem a derivada, isso aqui me dá exatamente o psi alfa. Então, quando eu derivo o supercampo em relação a φ, e estou desprezando aquela parte da derivada covariante que tem o θ, isso é equivalente a eu estar derivando o φ em relação à derivada covariante de alfa, colocando θ igual a zero. É só lembrar que a expansão do D, né? A expansão do D, isso aqui, D de θ alfa, mais I θ barrado, sigma mi alfa alfa ponto dmi. Então, desprezar esse termo é a mesma coisa que eu pegar essa derivada a θ igual a zero. Então, o férmion, vou apagar aqui, naturalmente, ele aparece, né? Quando eu fizer essa expansão toda, vai aparecer um termo do tipo d alfa psi, e vai aparecer um tipo do termo d barrado beta ponto φj star. Botar φj, botar φj exterior. Ou quando é férmion, bota barrado, né? Vamos botar o star, depois o barrado sai naturalmente. Então, a parte fermiônica, ela sai também daqui. E o que vai acontecer se a gente expandir esses termos aqui, nós já vimos o seguinte, nós definimos uma métrica,
Quem é a nossa métrica? A nossa métrica é esse objeto aqui, tá ligado? Essa derivada aqui. Se eu tenho uma métrica, eu tenho uma conexão. Então, nós temos aqui uma conexão do tipo Cristóvão, vamos dizer, uma conexão K e J. E se eu tenho uma conexão, nós temos uma curvatura também. Então, a gente, a partir da métrica, tem a conexão, e a conexão tem a curvatura. Então, o que vai acontecer com os ferros? Os ferros, a gente já viu que eles vão sair todas as vezes se eu tiver apenas uma derivada atuando no supercampo. Isso aqui me produz um ferro. Então, vai sair naturalmente um termo que vai ter, que a gente observa, eu estou acabando essa parte assim, tá? Vai sair, quando nós tivermos aqueles termos e atuarmos com aquelas 4 derivadas, vai aparecer um termo naturalmente que vai ter essa estrutura assim, psi, psj, psi, psj está, psik, psl está. E essas 4 derivadas, quando eu distribuir todas as derivadas em cima do supercampo, vai aparecer um termo desse tipo aqui. E vai aparecer aqui um coeficiente que vai ter R e J, esses índices aqui. Vai aparecer esse termo aqui, R e J. Esse termo que vai aparecer aqui, o cálculo é meio lento, é meio assim, detalhado, né? Grandezinho. Mas o termo que vai aparecer aqui é exatamente a curvatura. Curvatura de Riemann associada à métrica e à conexão. A partir da métrica eu tenho a conexão, da conexão a gente gera a curvatura. Então vai aparecer naturalmente esse termo aqui, deixa eu apagar aqui, e nós vamos ter um termo que vai ser, então a gente teria, os férmions, eles têm acoplamento quártico. Então aparece esse acoplamento quártico, fermiônico, com, definido pelo tensor Riemann, pelo Riemann da variedade. Então, nós vamos ter esse termo aí. E, claro, o nosso férmio também. Então, o nosso férmio carrega esse índice I. E por que isso aí, automaticamente, esse férmio está no espaço tangente? Pelo seguinte, o nosso férmio psi, eu posso escrever dessa forma. Ele é a derivada de supersimetria do supercampo φ tomado até igual a zero, no final. Então, se eu fizer uma transformação de diffeomorfismo na variedade, que vai ser o φ vai no fininha, então, derivada alfa do φ, ela vai ser a derivada do φ em relação a φj', regra da cadeia, derivar φ em relação a φj e derivar, vamos botar aqui, fininha, derivada do fininha ali vai ser a derivada do fininha em relação a φj e a derivada alfa do φj. Se eu tomar isso tudo agora, então isso aqui é geral. Se eu tomar isso a θ igual a zero, se eu fizer θ igual a zero, a derivada alfa do φ tomada θ igual a zero é justamente o férmio do modelozinho, o parceiro do φ. Quando eu tomar θ igual a zero, isso aqui é equivalente a eu derivar φ em relação a φj. E aqui vai aparecer o férmio φj. Então os férmios, naturalmente, têm um caráter vetorial. Eles aparecem como vetores do espaço tangente. Da mesma forma que a derivada do φ se transforma como vetores do espaço tangente. Então esse cara aqui tem um caráter vetorial sobre os diffeomorfismos e os férmios também têm um caráter vetorial sobre os diffeomorfismos. Então o que a gente faz naturalmente, o termo cinético que vai aparecer vai ser o psi barrado gama mi dmi psj. Onde esse dmi do psj ele vai ser a derivada tomada da seguinte maneira: dmi psj mais a conexão de spin, né? Então a gente coloca aqui, vamos dizer, a conexão K, gama, vou botar assim, J
M, N, demi. Opa, eu tenho aqui J, vou botar aqui J. Demi, fiz J, gama mi, vou botar aqui gama mi, J, isso. Kappa, L, demi. Kappa, assim, isso aqui está contraído esse aqui, e o upsilon. Então, o termo cinético do Fermi, ele aparece exatamente assim. Temos lá e aqui, o termo de conexão com esse elemento aqui. Isso aqui é que está formando como se fosse uma conexão, ó. Isso aqui no final do dia, isso aqui faz o papel de um ômega mi J L. Ó, gama J, kappa L, demi, kappa J, faz o papel de um ômega mi JL psi L. Isso aqui é que é a conexão de spin. A conexão de spin, na verdade, é o que a gente chama na literatura geométrica do pullback da conexão afim. Então, naturalmente, o Fermi se acopla com a conexão afim, portanto, com derivadas da métrica, etc., ou seja, com a conexão spin, e o Fermi tem um acoplamento quártico com a curvatura. Então, essa é a estrutura de um modelo sigma supersimétrico em 4 dimensões. Nós tiramos naturalmente o modelo sigma, bosônico, setor bosônico, mas necessariamente numa variedade Keller. Então, a supersimetria impõe a natureza de Keller da variedade, porque a métrica sai naturalmente como uma derivada segunda de um potencial. Então, quando a gente define o modelo sigma supersimétrico, basicamente o que a gente faz é tomar aqui uma função escalar real de φ, quer dizer, algo que depende dos φ e dos φ e barra. Então, com essa função geral, eu tiro a métrica, que vai ser a derivada segunda, da componente bosônica, que está aqui, e tiro o setor fermiônico, que vai ter esses acoplamentos. Então, naturalmente, o modelo sigma não linear, ele tem um vínculo geométrico muito importante. Isso é uma coisa que, por isso, lá nas teorias de cordas, quando se faz a redução, o trabalho lá do item, do pessoal lá de Princeton de 85, né? O item é o... Quem? Saiba. Não, o item, o Saiba ainda estava fora do jogo nessa época. Não era Ginsparg, não, era o item e a companhia lá era o item Gross, e depois tinha Martinek. O item Gross Martinek. Então, eles fazem esse trabalho, que foi a primeira compactificação de teoria de cordas de 10 dimensões para 4 dimensões. Eles ganham uma supersimetria n igual a 1 e ganham uma variedade de Calabial. Então, essa variedade de Calabial, ela está ligada justamente ao espaço, ao caráter kelleriano, que a supersimetria n igual a 1, d igual a 4 tem. Então, essa é a estrutura geral. Quer dizer, um modelo sigma, ele sai naturalmente acoplado com os férmions. Os férmions se comportam, eles são férmions do espaço-tempo, claro. Eles são férmions do espaço-tempo. Mas eles têm um índice I, que é um índice vetorial. Eles se transformam como vetores do espaço tangente. Então, eles têm esse índice aqui, que é um índice de vetor, quer dizer, eles se transformam exatamente como esse objeto se transforma, que é o jacobiano da transformação. Então, do ponto de vista dos diffeomorfismos, né, os férmions são vetores, quer dizer, tensores de um ranking, né, da variedade. Agora, eles são férmions do espaço-tempo. O caráter fermiônico deles está no espaço-tempo. Então, eles têm esse índice alfa aqui, essa matriz aqui é gama mi alfa beta, isso aqui é o psi beta. E essa derivada covariante não é uma derivada covariante no espaço-tempo, é uma derivada covariante no espaço da variedade, na n-esfera, onde aqui eu tenho a conexão e aqui eu tenho esse termo aqui que me faz essa. Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo? Esse ômega mi JL, isso aqui é justamente a conexão de spin nessa variedade. Então, o Fermi ele tem uma característica. Quando a gente, então, mesmo sem supersimetria, se vocês tiverem um modelo sigma qualquer e quiserem introduzir os férmions acoplados no modelo sigma do Fermi, o Fermi ele tem que vir como vetor do espaço tangente. Um vetor, né? Se é vetor está no espaço tangente, mas ele vem como vetor da variedade. Então a gente sempre traz, mesmo sem supersimetria, se não tivesse, a supersimetria simplesmente reproduz
esse padrão. Se eu tiver um modelo sigma não linear e quiser introduzir fermos, o que a gente vai pegar vai ser os fermos como objetos do espaço tangente, mantém aqui o caráter fermiônico, e esse fermos, ele naturalmente eu preciso colocar aqui essa derivada covariante. Onde essa derivada covariante é a derivada usual, mais, vou colocar aqui, essa conexão de spin, ômega mi, JL, psi L. Mas aí, quem é essa conexão de spin que está definida nos índices da variedade? Então, essa conexão de spin, como a gente viu, ela vai ser a conexão afim, gama mi, J, kappa, L, dmi, phi kappa. Então, é com isso aqui, isso que faz o papel da conexão de spin, que me permite acoplar o modelo sigma, os fermos ao modelo sigma. Os fermos agora estão acoplados ao modelo sigma, porque aqui estão os campos bosônicos do modelo sigma, né? Então, naturalmente, é como se a gente tivesse essa estrutura de derivada covariante. A única truquezinho é saber aonde colocar o fermo. Então, o fermo tem que carregar um índice de vetor da variedade, mas ele tem um índice de fermo do espaço-tempo. Só essa recado. E depois ele tem um acoplamento quártico, você pode acoplar ele com a curvatura. Então, a gente vai ter R aqui, J, KL, psi barrado, psi J, psi K barrado, psi L. Ele tem acoplamento tipo acoplamento Nambu-Iona-Lazini, só que ele se acopla com o tensor de rima do espaço, certo? Da variedade. Então, isso aí é o modelo sigma não linear. No livro do Fessel, onde está melhor descrito o modelo sigma, se vocês quiserem olhar o modelo sigma supersimétrico, o melhor lugar que eu acho que está para discutir isso é o livro do Grisário Gottlieb, aquele 1001 Lessons, né? É o 1001 Lessons do Supersimetria. Eu acho que, não me lembro, o Wessel faz, não me lembro se o Peter West faz, eu acredito que não. Eu acho que o Peter West, depois da supersimetria, da transformação de Gauge, ele vai logo para a supergravidade. Onde está bem feito isso é no 1001 Lessons, né? E tem também as aulas, eu acho que eu tinha dado a referência para vocês no curso passado, né, dos modelos que seriam, só que ele faz em 2 dimensões. Que aí depois a gente vai ver em 2 e 3 dimensões os modelos sigmas têm características diferentes. Em 2 dimensões, por exemplo, eu não preciso ter Keller, eu posso ter variedade real, variedade de Keller e variedade de Hyper-Keller. Isso aí foi a tese de doutorado, vocês podem estar esse trabalho, muito bom esse trabalho. É o trabalho do Daniel Friedan. É o Communication of Mathematical Physics. Apesar de ser um Communication, ele está em forma de trabalho de física, dá para a gente ler, não está complicado, né? Porque esse trabalho totalmente cheio de axioma, lema, corolário, está bem no nosso estilo. Ele não demonstra nada, ele faz as coisas, né? Então é esse Communication of Mathematical Physics. Basicamente foi a tese de doutorado dele. Eu acho que esse trabalho é de 1980 ou 81. Mas está muito bom esse trabalho, ele é um compêndio bem completo ali. É um trabalho da Daniel Friedan, acho que ele publicou com o orientador dele, foi o Daniel Friedan, e Álvares também. Então aqui esse trabalho é muito bom, ele faz o modelo sigma supersimétrico n igual a 1, b igual a 2. Ele faz tudo em 2 dimensões porque é onde os modelos sigma são renormalizáveis, né? Em 4 dimensões, como a gente viu, aparece o acoplamento quártico fermiônico, então impossível de ser renormalizado. Mas esse acoplamento psi-4 em 2 dimensões é renormalizável. O acoplamento de Nambu-Iona-Lazini é renormalizável em 2 dimensões. Então, eles mostram a renormalizabilidade e, inclusive, calculam a função beta do modelo sigma em 2 dimensões. Tá? Então, esse trabalho... Aqui a gente fez algumas teses de doutorado aqui nessa época, início dos anos 90, de modelo sigma não linear. Eu não sei se está que aí tinha um capítulo mais didático, eu não sei se está no CBPF Index, né? Mas foi uma tese de doutorado de 91. Maurício.
trabalhou modelos sigma não lineares, porque naquela época já estava se calculando uma de coisas de função beta, finitude e tal. Isso, então, e teve uma tese também de 91. Não, foi o contrário, Maurício 92. Carlos Alberto, que é 91. Verá que se essas teses estiverem digitadas, pode ajudar, digo a vocês, teses às vezes tem um capítulozinho de revisão, e nessa época, como não tinha ainda muita atividade sobre a CNT no CBDEP, a gente fez algumas coisas de revisão sobre os modelos sigma, porque ainda não era muito assim, da cultura popular aqui no nosso grupo. Né? Então, 91 foi a tese do Carlos Alberto. É o professor Carlos Alberto, vocês devem conhecer lá de Fortaleza. Carlos Alberto. Então, eu tenho a impressão que as teses estão digitadas, aí estão digitalizadas no CBPF Mendes. A tese dele foi em 91, também foi sobre o modelo sigma não linear, super simétrico. Tem aí uns capítulos de revisão, e também importante é porque lá tem os artigos bons de revisão. Do trabalho do Daniel Frieda, e tem um trabalho muito bom, umas aulas que infelizmente eu emprestei, e me devolveram. Mas umas aulas, pode ser que vocês achem, umas aulas que o Sunil Mukh, que também foi também colaborador do grupo aí, tem um trabalho do Mukh com o Daniel Frieda e o Álvaro Gomes. Ele foi postdoc lá no ICTT, e ele trabalhava com modelos sigma não lineares também. Então tem um artigo, tem mais aulas, são as Stress Lectures. No workshop de verão. Acho que foi 82 ou 83. A impressão que foi 82, né? De repente vocês acham até no arcaico, pode ser que ele tenha colocado essas aulas no arcaico. Essas aulas do MOOC sobre modelos sigma não lineares e modelos sigma não lineares supersimétricos estão muito boas, tá? Que eram aulas mesmo lá na escola de verão de crianças. Mas não, foi 82, ele chegou com o postdoc, foi 83. 82 ele foi postdoc lá, chegou, tá terminando o doutorado, ele chegou como postdoc. Não tá legal. Então são as aulas do MOOC, mas eu acredito que ele tenha colocado na internet, provavelmente nos piles dele, lá nos piles do Slack, deve ter uma referência de 83 nessas aulas dele. Muito boas, estão excelentes. Eu acho que é o melhor material assim, para o cara pegar o que precisa, dar a acelerada dele e depois refinar o material. O Isaro, o Project Sigel Gates, o 1000 Lessons, ele está bom, mas ele já está numa forma assim, muito especializada para quem já conhece bem o superespaço, mas está bom, está bem bom. Se o cara já entrou na porta do superespaço, dá para seguir bem. Mas eu acho que as aulas do MOOC estão mais intuitivas, estão mais assim, mais terra-terra, certo? Então vale a pena consultar esse material. Então, e essas teses aqui são capítulos de revisão, só para vocês lerem algumas coisas, pegarem boas referências. Eu lembro que, sobretudo, o Carlos Alberto, que foi a primeira tese, ele fez um levantamento de referência muito bom, que a atividade forte de modelos sigma não lineares supersimétricos, ela aconteceu entre 86 e 92. Esse foi o período mais quente dos modelos sigma supersimétricos, né? Se calculou função beta, mostrou-se finitude, quer dizer, ficou muito claro o paralelo entre modelos sigma em 2 dimensões e teorias de Young-Mills em 4 dimensões. Então foi um período bem quente, inclusive, por quê? Porque nas teorias de cordas, a mecânica quântica das cordas, ela é descrita por um modelo sigma não linear 2-dimensional, que é tudo que está no worldsheet. Não é o aspecto da corda como um campo quântico, não é a teoria quântica de campo de corda. Na mecânica quântica das cordas, a gente tira informação a partir dos modelos sigma supersimétricos que estão definidos em 2 dimensões. E aí a gente tem os chamados modelos sigma heteróticos, modelos sigma vetoriais, tem toda uma categoria de modelos sigma. Então o período quente de desenvolvimento foi esse por causa das teorias de cordas. Com a revolução de 84 das cordas, em 85, 86 se viu que precisava tirar o máximo de informações em primeira quantização. E a primeira quantização das cordas é feita por modelo sigma em 2 dimensões. E aí detonou toda essa atividade aí para poder estudar aspectos de primeira quantização de cordas. Então, depois de 92, 93, a atividade foi morrendo um pouco.
Bom, vou dar um pouco. Não sei nem se dá intervalo, se aqui é final. Essa frase acabou. Então, só, já falamos disso, então dá só 10 minutinhos aí a gente acaba. Professor, só uma pergunta. Não pode falar. Acontece que se a métrica for dada pelo potencial de Kelvin, certamente a conexão depende unicamente da métrica. Sim. Essa então, depende da métrica. mesmo você tendo fermions e uma solar form, uma firma, você não teria torção associada nesse caso. Você pode ter torção também. Você pode trabalhar sem torção. Quer dizer, você pode, porque você não está falando do espaço-tempo, você está falando da variedade de Keller em si. Mas você pode introduzir torção também, que é o que também se estudou, são chamados modelos sigma com termo diverso unino. O termo diverso unino é o termo que dá torção, porque nesse caso, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar aqui da seguinte maneira. É o seguinte. Se a gente vamos pegar aqui duas dimensões, tá? Modelo sigma bidimensional. Por enquanto sem supersimetria. Então vamos pegar aqui G e J. Mas isso aqui pode ser. Bota aqui por enquanto hoje no desde, então vou botar aqui DMI FI, DMI FJ. Tá certo. Eu posso introduzir. Esse termo aqui é simétrico. Isso aqui não tem simetria definida porque isso aqui é o conjugado complexo. Você pode introduzir um texto aqui que vai ser um tensor antissimétrico. É como se você introduzisse uma parte antissimétrica para métrica. Então, se você introduz esse termo e esse termo aqui é o chamado termo diverso unino, que é quando você tem essa parte antissimétrica. O papel dessa parte antissimétrica na métrica é gerar a torção, gerar uma parte antissimétrica na conexão. Você ganha uma conexão afim, mas que não é Cristóforo. Ela tem torção. Então, quando você acopla essa duas formas, esse objeto aqui antissimétrico, com o modelo sigma, você desenvolve a torção. Agora, vamos pensar antes. Os férmions são férmions do espaço-tempo. Do ponto de vista da variedade, eles são vetores. Por isso que eles não geram torção na variedade. É meio misleading, porque ele tem dois índices, né? O férmion do modelo sigma, ele é férmion para o espaço-tempo, mas ele se comporta como um objeto vetorial do ponto de vista da variedade. Mas, uma pergunta, by definition, o método de Keller não tem torção. Não, você pode introduzir torção, mas a variedade Keller... Mas aí você quebra o fato de a métrica ser dada pela derivada segunda do potencial de Keller. Não, você mantém a métrica e você introduz uma parte antissimétrica na conexão. Você pode manter... Independente do potencial de Keller. Independente. Tá, mas a tua pergunta é bem sensata e é só para lembrar. Então, o que você lembrou foi muito bom. O férmion gera torção. Às vezes, para a variedade do modelo sigma, ele não é férmion, ele é vetor. Quem vê ele como férmion é o espaço-tempo. A torção daria no espaço-tempo, mas a gente está tomando o espaço-tempo plano. Né? Agora, a variedade vê ele como vetor. Certo? Esse H você introduz na mão, na variedade de Keller. Isso, você introduz a mão, aí você mostra que o papel desse termo, quem fez os trabalhos bons sobre torção em modelo sigma, se alguém quiser ler, se aprofundar na parte de torção, eu trabalhei bastante nisso, mas eu não tenho assim, nenhum artigo que seja de revisão. Ele trabalhou, quem fez um excelente artigo de revisão sobre o próprio MOOC, ele já coloca a parte de torção, mas tem um trabalho muito bom do Chris Hall. Quer dizer, se vocês procurarem lá no Chris Hall, 1985, 1986, ele tem vários trabalhos de modelo sigma com torção. E a torção do modelo sigma é introduzida via esse chamado termo diverso unino. Termos com torção, ou seja, via termo diverso unino. Então, esse trabalho aqui do Hall, isso aí certamente está no. Vocês acham nos files do Slack, botando o nome do Hall,
centrando a data entre 85 e 86, ele fez alguns trabalhos, fez uma série de trabalhos, e é muito bom professor. Ele deu aula na escola de Trieste em 85, e foram as lecture notes daí que ele fez esse artigo. São muito claras, é aula mesmo, não é artigo de pesquisa não, é aula mesmo onde ele relata a pesquisa que ele fez. Ele trabalhou bastante nisso com um grupo lá de Cambridge. Então, também é um bom material para relacionar a porção de números lineares, tá? Com essência do crescimento. Oi, fala. Uma pergunta aí básica. É possível a gente definir esses supercampos que tu definiu, o V, o Φ, a superderivada euclidiana? É possível. Só que, no caso euclidiano, tem aquela questão dos termos de Majorana. Mas você pode definir um superespaço, quer dizer, você vai ter que introduzir uma condição de realidade nos termos. Geralmente, quando você tem um espaço euclidiano, o que você introduz é uma condição de pseudo-Majorana. Você introduz uma condição de realidade, porque você, em 4 dimensões euclidianas, você não consegue definir verbo de Majorana. Você consegue definir verbo tipo Majorana. Você impõe uma condição de realidade, isso é uma coisa chamada SU2 Majorana. Você precisa dobrar o número de verbos para poder fazer o termo de Majorana. Aí você define a tua supersimetria, você define o derivado covariante, define o supercampo, faz tudo igual. A questão maior é definir o superespaço a partir desses verbos que não são Majorana. Você está com essa dificuldade? Tem referências sobre isso. Eu tenho uma referência muito boa do Wetterich. O Wetterich, ele faz, porque a questão é, quando você euclidianiza uma teoria de campo, né, imagina que você tem uma teoria supersimétrica, em 4 dimensões Minkowskianas, aí você faz a euclidianização. Quando você faz a euclidianização, tudo bem, você faz a rotação de Viking e esquece que tem espinor de Majorana. Só que quando você vai para a dimensão euclidiana, não tem mais espinor de Majorana. O espinor de Majorana não resiste ao processo de euclidianização. Era isso que eu estava pensando, que eu peguei a supersimetria em Newton, né? Isso. Fiz com o supercampo, obtive a teoria em componentes. Isso. Aí em componentes eu fiz a rotação de Isso. Viking. Isso aí eu posso fazer. Isso você pode fazer. Só que o fermo lá não é Majorana. Agora, se você quiser definir uma Eu supersimetria... queria a priori, né? Definir Isso. já o V, já euclidiano quando sai parte de lá e já obter tudo. Então, quem faz isso é o VT. Vou te mostrar. Pode mostrar aí. Mostrar o trabalho dele. Então, eu acho que tem até o PDF. É um trabalho em que ele constrói a supersimetria já euclidiana na sua essência. Trabalha, eu acho que é alguma coisa como Euclidean Suzy. Eu acho que é o melhor trabalho para isso, porque todo mundo engana a teoria, né? Você faz a supersimetria, faz a rotação de Vick, depois volta, ele fica quietinho, deixa. Mas aí agora esse cara enfrentou a verdade. Falou, não, vamos definir 100% euclidiano. E aí você não tem ferro de Majorana no espaço euclidiano, mas você introduz uma condição de realidade nos espinores não Majorana de 4 dimensões. Então eu vou te dar, eu acho que eu tenho. Eu não lembro teu e-mail, você é o Osório? É o Osório. Então tá, eu acho que eu tenho teu e-mail. Você está na nossa lista? Quando eu falar daqui, eu vou lá na sala, eu devo ter o PDF desse artigo do VTI. Tá? É bom, muito bom. Esse Wetterich foi o cara que, assim, ele limpou muito essa discussão dos espinores. Ele tem um trabalho sobre espinores em N dimensões. E ele vê todas as condições, onde pode definir Majorana, pseudo-Majorana, SO2 Majorana, Majorana simplético. Ele vê todas as variedades de Majorana possíveis. Só não trabalhou com El, só faltou entrar nesse El, pessoal. Mas ele fez tudo sobre espinor. Tem 2 trabalhos muito bons sobre isso. Eu busquei também na internet para ver se achava, mas é difícil você achar definido já para usar, né? Isso, Só usar. Geralmente os caras fazem coisa mais. O cara. Mas eu quero uma coisa mais prática. Não, tá certo. Eu acho que o paper do Wetterich tem seu paper que vai te ajudar. Ele vai ter tudo definido. O meu, o FI, os derivados. O problema todo é a questão em dimensões euclidianas, né? A questão toda é que você perde a condição de Majorana. Você só pode definir espinor de Majorana, né? Quando você tiver uma dimensão temporal e D menos 1 dimensões espaciais. Nesse tipo de espaço de D dimensões, você pode definir Majorana se o teu espaço D-dimensional for 2, 3 ou 4, módulo 8. Mas isso aqui, quer dizer, 4 dimensões de Minkowski, ela cai direitinho no Majorana, mas 4 dimensões euclidianas não. Então, com 4 dimensões euclidianas, você perde a condição de Majorana. Você não consegue definir uma matriz de conjugação de carga que seja antissimétrica. Mas aí o Wetterich ele mostra que você pode
introduziu uma condição tipo majorana, que impõe uma condição de realidade no espaço euclidiano, mas o Spinor não é majorano. E aí você constrói a tua supersimetria, o teu superespaço a partir daí. Tá, só para finalizar aqui, se a gente estiver falando, a gente vai para duas, vamos pensar primeiro em duas dimensões. Então a gente fez supersimetria em 4 dimensões. Semana que vem eu vou fazer o super Yang-Mills, tá bom? Depois eu fiz só o caso abeliano e eu quis ir logo para os modelos sigma para aproveitar o máximo o setor de matéria. Na semana que vem a gente vai fazer, na próxima aula a gente vai fazer super Yang-Mills, mas aí é só, não tem complicação, é só introduzir as matrizes e ter um pouquinho mais de cuidado na definição do supercampo intensidade de campo. No caso abeliano, o nosso supercampo intensidade de campo é esse objeto aqui, D barra ao quadrado, D alfa V. Então é aqui que mora o F do I. No caso não abeliano, a gente vai ter uma complicaçãozinha mais aqui. Vai ser, isso aqui não vai poder mais ser assim, vai ser parecido, mas vai ser assim. D barrado ao quadrado. Aí aqui, esse D barrado ao quadrado não vai agir diretamente aqui, ele vai agir aqui. É menos GV, E alfa, é GV. Então, claro, no caso abeliano, a derivada dessa exponencial é a exponencial vezes a derivada do expoente. Aí a exponencial cancela isso e sobra basicamente aqui o G, sobra o D alfa aqui. No caso não abeliano, a gente não vai poder, isso aqui primeiro, a derivada, né, da exponencial de uma matriz, né, não é a exponencial vezes a derivada da matriz, porque essas coisas não comutam. Então eu tenho que dar um sentido a isso aqui. Então a única complicação que vai ter é entender isso, como isso aqui aparece naturalmente. E aí a gente define uma super Yang-Mills. O resto é tudo parecido com o que a gente fez hoje. Eu queria fazer isso aqui, porque eu posso deixar algumas tarefas aqui para vocês fazerem, quem quiser aprimorar um pouquinho mais, né? Porque se a gente está em 2 e 3 dimensões, em 2 dimensões e 3 dimensões, eu posso definir modelos, eu posso definir Spinores de Majorana. Mas a ideia é essa aqui, estou em 1 mais 1. Então, em 1 mais 1 dele, em 1 mais 2 dele, em 1 mais 3 dele, a gente pode definir Majorana sem problema. Essas dimensões aqui, elas satisfazem a essa condição. É 2, 3 e 4, 9 e 8. Depois eu só vou reencontrar Spinor de Majorana em 10 dimensões. Isso, claro, se eu tiver uma dimensão temporal e as outras dimensões forem espaciais. Então, vamos dizer, se eu estou em 2 dimensões, né? Estamos em 2 dimensões, então as nossas matrizes gama são só 2, eu só tenho gama 0 e gama 1. A condição de Majorana, então, é C gama B transposto, C é menos 1, igual a menos gama μ. Certo? A gente pode, então, construir, essa matriz aí existe, é antissimétrica. Então, a gente pode escolher uma representação. Digamos que a gente escolha uma representação podemos trabalhar na própria representação de Majorana. Vamos escolher a representação de Majorana, que é uma representação puramente imaginária. Gama 0 ao quadrado tem que ser 1. Então, eu posso escolher gama 0 igual a 0, eu posso escolher a matriz de Pauli de sigma y. Vamos escolher esse aqui como sendo gama 0. E vamos escolher gama 1. A gente pode escolher gama 1 como sendo I sigma x. Então, essas duas, cada matriz aí tem quadrado, a primeira matriz tem quadrado 1, a segunda matriz tem quadrado menos 1, e elas anticomutam. E são duas representações puramente imaginárias, né? Então, as duas são puramente imaginárias. Então, isso aí deve ser a representação de Majorana. Deixa eu parar aqui rapidinho. A questão nossa é construir o super... Primeira coisa é construir o fermo de Majorana, e a partir do fermo de Majorana, construir o superespaço. Construir o superespaço, aí o resto é construir supercampo e derivada covariante, e está tudo pronto. É só fazer integral, né? Vamos ver lá. Então, então já definimos a nossa álgebra de Clifford na representação de Majorana. Por conveniência, não precisava ser representação de Majorana. Poderia ser uma outra representação, sei lá, tipo Dirac, né? Poderia ser uma representação assim, gama 0 igual a 1, 0, 0 menos 1, né? Que é o nosso sigma z. Então, essa matriz aqui tem quadrado igual a 1. Eu poderia pegar o gama 1 igual a I sigma x. Então, essa matriz aqui tem
quadrado menos 1 e as duas anticomutam. Então, isso aí também dá da minha álgebra de Cliff, só que na representação de Dirac. Essa aqui seria uma representação tipo Majorana. Vamos ver por quê. Por que ela deve ser Majorana? Porque as matrizes de gama são puramente imaginárias e o fermo de Majorana deve sair real nessa representação. Vamos lá. Então, quem é a matriz C nessa representação? Então, a matriz de conjugação de o fermo de Majorana satisfaz sempre essa condição. Se barrado, psi dá gama zero, então vai ficar C, gama zero transposto, psi estar. Aí aqui eu boto C menos 1C, como a gente já sabe, né? C gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero, C psi estar. Então isso aqui é a condição de Majorana geral, independente da representação. Isso aqui é o conjugado de carga. Se esse fermo é Majorana, agora aqui sim é Majorana. Isso independente da representação. Todos os pilotos de Majorana, em qualquer representação, satisfaz essa relação. Nós usamos aqui a relação que define as matrizes de conjugação de carga. C gama V transposto C menos 1 igual a menos gama V. Então, eu botei lá C gama zero transposto C menos 1, menos gama zero, tá? Menos gama zero, C. Vamos estudar agora, vamos olhar essa condição, então isso aqui define os pilotos de Majorana. Vamos olhar essa condição na representação que nós estamos colocando agora. Então, isso é independente da representação. Agora vamos começar a particularizar. Então, se eu pegar gama zero, a matriz gama zero é antissimétrica. Então, nessa representação, eu vou ter C gama zero transposto é menos gama zero. C é menos 1, igual a menos gama zero. Então, agora eu estou particular naquela representação. Então, esse sinal menos se cancela, eu posso trazer esse C para cá. Então, a matriz gama zero comuta com a matriz de conjugação de carga. Se eu pegar agora a mesma coisa para a matriz gama 1, a matriz gama 1 é simétrica. Então, vai ficar C gama 1 transposto é gama 1. C é menos 1, igual a menos gama 1. Então, eu posso trazer esse C para cá. Então, a minha matriz de conjugação de carga, ela comuta com gama zero e anticomuta com gama 1. Então, nessa álgebra, um bom candidato à matriz de conjugação de carga é uma fase vezes o próprio gama zero. Essa matriz aqui, ela é unitária, porque isso aqui deixa que isso aqui seja uma fase. Se eu pegar o conjugado, né? Conjugado e repetir o nome dela, vai ficar eta estar vezes gama zero. Então, C da HC vai ficar módulo de eta estar. Gama zero ao quadrado é 1. Então, se isso aí for uma fase, essa matriz aí, ela é unitária. Essa matriz também é antissimétrica. Essa matriz é unitária, desde que essa condição seja satisfeita. Essa matriz está lá, é antissimétrica, porque o próprio gama zero é antissimétrico. E aí vamos olhar essa condição de Majorana. Então, se agora eu estou nessa representação, a gente vai ter menos gama zero, C. C tem aquela fase. Gama zero, psi estar igual a psi. Então, gama zero ao quadrado faz a identidade. Então, se por acaso eu tomar eta igual a menos 1, a minha matriz de conjugação de carga fica menos gama zero e o meu spinor de Majorana fica real. Ele é real componente a componente. Então, nessa representação, um spinor de Majorana é real. Só para lembrar isso. Então, a gente realmente define o spinor de Majorana e se a gente quiser trabalhar, não precisa trabalhar na representação de Majorana, posso trabalhar na representação de Dirac. Nossa, vamos voltar aqui um instantinho só. Se a gente está na representação de Dirac, né, a gente tem lá o gama zero. Nós vamos mudar a representação. 1, 0, 0, menos 1. No gama 1 é I sigma x. Então, vamos voltar para os pilotos favoráveis. Isso aqui é geral. Mas vamos construir agora a matriz de conjugação de carga nessa representação. Gama zero agora é simétrico. Então eu vou ter C, gama zero transposto igual a gama zero. Igual a menos gama zero C. E essa matriz também é simétrica. Então C, gama 1 é igual a menos gama 1C. Então a matriz C, ela anticomuta com gama zero e anticomuta com gama 1. Então, talvez uma saída seja a matriz gama zero, gama 1. Essa matriz anticomuta com gama zero
e anticomuta com gama 1. Vamos ver as condições para essa matriz ser unitária. C d'águia é gama 1 d'águia, que é menos gama 1, gama 0 d'águia, que é o gama 0. Então, C d'águia é igual a gama 0, gama 1. Então, se eu multiplicar gama 0, gama 1 por gama 0, gama 1, isso aqui é anticomuta, vai ficar menos gama 0 ao quadrado, que é 1, gama 1 ao quadrado, que é menos 1. Então, essa matriz é unitária. Então, ela é unitária e ela, se eu multiplicar si gama 0 por sigma x, isso aqui vai ficar, na verdade, eu estou multiplicando sigma z e sigma x. Sigma z, sigma x é i, sigma y. Então, essa matriz dá menos sigma y no final do dia. Como é que eu estou pegando isso, né? Estou pegando a matriz gama 0, que é gama z, e a matriz gama 1, que é i sigma x. Então, fica i, agora gama z, gama x, né, é i sigma y. E 2 é menos 1, então essa matriz aqui é menos sigma y. De fato, ela é antissimétrica. Então, essa matriz é unitária, antissimétrica, então, e satisfaz aquela condição, então, realmente é uma legítima matriz de conjugação de carga. Só que a gente vai olhar agora o Fermi de Majorana nessa representação. Então, a gente vai ter lá menos gama 0c menos gama 0 vezes c, que é gama 0 e gama 1. Psi estar igual a psi. Gama 0 ao quadrado é 1. Né? Então, a gente vai ter essa condição. Menos gama 1 psi estar igual a psi. Isso aqui é o Fermi de Majorana. Gama 1, então, é isso aqui. Então, eu vou ter menos gama 1, que é i sigma x, é 0, i e 0. Psi estar. Psi estar, psi 2 estar. Isso tem que ser igual a psi 1, psi 2. Condição de Majorana. Então, a gente vai ter aqui menos i psi 2 estar igual a psi 1. E menos i psi 1 estar é igual a psi 2. Então, vamos tirar o conjugado complexo dessa relação. Fica i psi 1 igual a psi 2 estar. Então, menos i psi 2 estar é igual a psi 1. Então, está compatível essa condição. Então, eu não tive duas condições conflitantes. Elas são a mesma coisa. Então, basicamente, eu posso dizer que o psi 2, então, o Fermi de Majorana, nessa representação, ele tem essa estrutura. Psi 1 e o psi 2 é menos i psi 1 estar. Então, na verdade, ele só tem uma componente, psi 1. Psi 2, né, por ser Majorana, justamente, em vez de ele depender de 4 números reais, né, esse é complexo, então, parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária, e tem apenas uma parte real imaginária desse, essa componente. Então, aqui a condição de Majorana é menos limpa. Naquela outra representação, ela era mais limpa, porque ficava psi 1 real, psi 2 real. 2 reais independentes. Aqui, os 2 reais estão aqui, mas os mesmos 2 reais estão aqui. Tá bom, então a gente tem aí, vamos pensar o seguinte, o que eu posso formar em termos de θ? Então, a gente vai estar introduzindo, então, o Fermi de Majorana. Então, nosso espaço agora é bidimensional, xi, e aí eu tenho as coordenadas fermiônicas, θ. Vamos construir o nosso superespaço. Então, para construir o nosso superespaço, a primeira coisa é definir transformação de supersimetria. O que é a transformação de supersimetria? É x'mi igual a x'mi mais i epsilon barrado gama mi θ. Vamos dar uma olhadinha para ver se essa grandeza aí, ela é realmente preciso desse i ou não em 2 dimensões. Eu preciso construir uma coisa real aqui. O parâmetro da supersimetria é o Fermi de Majorana, quer dizer, eu estaria dizendo que θ' é θ mais alfa, θ mais epsilon. Isso é a minha transformação de supersimetria no superespaço. E a gente precisa construir essa translação aqui, que é a translação, né, que relaciona a supersimetria com as coordenadas do espaço-tempo. Então, se a gente pegar epsilon barrado, gama mi, θ, e tirar o conjugado complexo disso, como isso aqui é um número, né, são componentes de um vetor, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o barrado. Então, você vai ficar θ barrado,
gama mi barrado, que é o gama mi epsilon. Agora, tem que ver, para Fermi de Majorana, o que acontece? Geralmente, para Fermi de Majorana, essa expressão é antissimétrica. Vamos dar uma olhadinha, lembrando que a gente fez em 4 dimensões. Se a gente pegar essa grandeza, epsilon barrado, gama mi, teta. Essa grandeza, do ponto de vista estilorial, é um número. Então, o transposto dela é igual a ela mesma. Epsilon barrado, gama mi, teta. Mas se eu usar as propriedades de transposição, quando eu transpuser esses dois estilores, eles anticomudam. Então, isso aqui vai ser menos teta transposto, gama mi transposto, epsilon barrado transposto. Só fiz a operação de transposição. Aí aqui eu coloco C menos 1, C. Aqui eu coloco C menos 1, C. Então, isso aqui. Então, isso aqui está dando menos teta transposto, C é menos 1. C, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. Então, aqui sai, fica aqui gama mi. E agora, C, epsilon barrado transposto, é o epsilon conjugado de carga. Estou falando que estilou de Majorana ainda não. Pegando, conjugado, estou pegando 2 férmions quaisquer. Estou estudando essa condição aqui. Passar essa condição para fazer uma transformação de conjugação de carga nesse bilinear. Agora vamos lembrar, o que é um. Então eu tenho que epsilon, tem teta conjugado de carga, é C, teta barrado transposto. Se eu transpuser essa equação, isso aqui vai ficar teta conjugado de carga transposto igual a teta barrado C transposto. Só que C transposto é menos C. Aqui tem um sinal menos. Aí eu posso multiplicar isso aqui por C é menos 1. Então, teta conjugado de carga transposto é igual a menos. Vou botar assim, né? Teta barrado, vou botar assim. Teta barrado é menos teta conjugado de carga transposto C é menos 1. Isso? Vou pegar uma coisa, talvez seja ideal. Então, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Talvez fosse melhor deixar tudo que eu estou precisando aqui, é teta transposto, C é menos 1. Então, seria o ideal fazer aqui o seguinte, teta transposto. Vamos fazer, talvez fosse bom barrar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é teta C, desculpa, vamos colocar assim, teta C, C. Quem é teta barrada? Teta Dagger, gama zero. Então, isso aqui é gama zero. Então, isso aqui é teta Dagger, gama zero transposto. Então, isso aqui é C, gama zero transposto, teta star. C, gama zero transposto, boto C é menos 1 aqui, e boto C aqui. Então, C, gama zero transposto, C é menos 1 é menos gama zero, então fica menos gama zero, C, teta star. É o que a gente tem aqui em cima, né? Então a gente ficou o seguinte, teta conjugado de carga, está lá já, a gente já tinha escrito ali, é menos gama zero, C, teta star. Muito bem. Se nós barrarmos essa equação, então isso aqui vai ficar teta C barrado igual a teta star barrado. C barrado, gama zero barrado, que é o gama zero. Tem esse sinal menos aqui. C barrado é gama zero, C é menos 1, gama zero. C é menos 1 é o C dagger. Então isso aqui é gama zero, C dagger, gama zero. Mas C dagger é C é menos 1. Vamos deixar C é menos 1. Deixar assim. Então isso aqui vai ficar menos teta star barrado, gama zero, C é menos 1, gama zero. Porque isso é a definição de barrado, né? Barrado é gama zero, C dagger, gama zero. É o C barrado. Só que o C dagger é C é menos 1. Então se for gama zero, C é menos 1, gama zero. E aqui eu tenho esse outro gama zero. Tá? Então esse gama zero que veio do C barrado, marca esse gama zero que está aqui. O que é isso aqui? Teta barrado star. Teta star barrado. O que é barrado? É tirar o conjugado hermitiano e multiplicar por gama zero. Aí tem gama zero, C é menos 1. De novo, gama zero ao quadrado é 1. Agora, se eu tiro o hermitiano conjugado do star, eu só ganho o transposto. Então, transposto C é menos 1. Então, a gente pode escrever que teta, para qualquer estilor, teta transposto C é menos 1 é menos o teta conjugado de carga barrada.
Então isso aqui vai ficar menos o θ conjugado de carga barrada, gama mi, epsilon c. Então a gente mostra que para dois espinores quaisquer ali, né, a gente tem que epsilon barrado, gama mi, θ, que é isso aqui, é igual a todo esse desenvolvimento que a gente foi fazendo aqui. É igual a menos θ conjugado de carga barrado, gama mi, epsilon c. Agora, isso é geral. Se esses espinores forem Majorana, então os conjugados de carga são eles mesmos. Então, epsilon barrado, gama mi, θ é igual a menos θ barrado, gama mi, epsilon. Isso é o espinor de Majorana. Quando a gente tirou o conjugado hermitiano dessa grandeza, a gente tirou o conjugado complexo, a gente na verdade tirou o barrado. Obteve esse θ barrado, gama mi barrado, que é o gama mi, epsilon barrado, barrado, que é o epsilon. Então, o conjugado hermitiano dele é menos ele. Quer dizer, o conjugado hermitiano dele é isso aqui. Mas isso aqui é menos isso. Então, o conjugado hermitiano dele é menos ele. Então, essa grandeza, para um espinor de Majorana, é puramente imaginária. Então, para nós, o ideal, na hora de fazer a transformação de supersimetria, como 4 dimensões, é botar o I também. Então, a nossa transformação de supersimetria no superespaço é θ' igual a θ mais epsilon, e x' igual a x' mais i, epsilon barrado, gama mi. Então, tá legal. Então, epsilon e θ são espinores de Majorana, mesmo que não esteja na representação de Majorana, tudo bem, eles são espinores de Majorana, então isso aqui garante a realidade dessa transformação. E aí a gente agora vai construir o que a gente precisa? Construir as expressões em θ. O nosso superespaço, como a gente fez lá em 4 dimensões, é isso aqui. E aí eu vou, na hora de expandir um supercampo qualquer, vamos chamar um supercampo S de x e θ, ele vai ter a parte independente de x, parte independente de θ, depois ele vai ter que ter uma parte que é linear em θ. Vamos colocar assim alguma coisa do tipo θ alfa vezes um psi alfa. Depois ele vai ter a parte que é quadrática em θ. Θ alfa, θ beta, e aqui vamos chamar, sei lá, um π alfa beta. Então essa é a expressão mais geral para o meu supercampo, porque θ, vamos dizer, vamos dizer que eu estou trabalhando na representação de Majorana. θ é real. O θ tem duas componentes só. Então eu estou expandindo esse objeto dessa forma aqui. θ é um espinor de Majorana. Então, se ele é um espinor de Majorana, vamos olhar o seguinte: o que eu posso definir da álgebra de Clifford em 2 dimensões? A identidade, as matrizes gama mi, a matriz gama 5, que nesse caso é a matriz gama 3. Quem é gama 3? Gama 3 é aquela matriz que anticomuta com todo mundo, deve ser gama 0 e gama 1. Anticomuta com gama 0 e anticomuta com gama 1. Eu quero que ela tenha quadrado igual a 1. Então vamos acertar aqui. Tem gama 0 e gama 1. Vezes gama 0 e gama 1. Isso é menos gama 0 ao quadrado, gama 1 ao quadrado. Então gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1, então essa matriz tem quadrado 1. Não preciso nem acertar com o I. Essa matriz aí é uma boa matriz tipo de quiralidade. É o análogo do gama 5. Ela anticomuta, quer dizer, gama I, gama 3 é igual a 0. Então ela anticomuta com todo mundo. Vamos tirar as propriedades, estou quase acabando, tá? Só que eu vou introduzir o superespaço e a gente depois continua. Então aqui que eu ia falar de gama anticomuta, né? Vamos dar as propriedades aqui. Gama 3, vamos botar C, gama 3 transposto, C é menos 1.